Glória a Deus. Conversar com o pastor Edson Mascarenhas, ele presidente da AMES, Associação dos Ministros Evangélicos Santo Antoniense. Claro, Santo Antônio de Jesus, a capital do Recôncavo, a capital da fé, a cidade do comércio forte, comércio pujante, de um povo acolhedor, de um povo trabalhador e, é claro, de um povo que ama a Jesus. Vamos lá, trazendo aqui as informações com o pastor Edson. Pastor, período de pandemia. O senhor, como presidente da igreja, da Associação dos Pastores, o que é que o senhor tem escutado dos pastores? Já foi até mais difícil, né? Logo no início, enfim, fecha igreja, abre igreja, decreto para lá, decreto para cá, os entendimentos também junto às autoridades e essas reuniões que vêm acontecendo, ou que já aconteceram com relação aos próprios pastores. Seja bem-vindo, pastor Edson, ao Conexão Gospel Bahia. Olá, Paulo Sérgio, um prazer poder falar a esse site, esse meio de comunicação tão importante. Parabenizar também por essa iniciativa. Nós, da AMES, na realidade eu assumi a associação exatamente no início da pandemia, no mês de março de 2020, quando já estava no boom ali da pandemia, e logo nós buscamos a Deus, oração pela população de Santo Antônio de Jesus, pelas igrejas, pelos pastores, e dando apoio também aos pastores nessa organização, nessa direção em relação à pandemia. No início ninguém sabia o que fazer na realidade, né? Não havia uma direção muito clara do que nós deveríamos fazer, mas a gente sabia que precisávamos de uma certa liberação, autorização do poder público para poder continuar as atividades da igreja na medida do possível. Vimos também as igrejas enfrentando as situações, as dificuldades, com muita sabedoria. Sim, algumas igrejas, poucas igrejas, às vezes passavam dos limites em relação aos limites estabelecidos por decretos, mas no geral, a grande maioria estava sempre coesa e dentro dos parâmetros, buscando sempre o melhor para a população. Nesse tempo, as igrejas nunca distribuíram tanto alimento como nesse tempo. As igrejas tiveram um papel extremamente relevante nesse período, porque toda igreja, de uma forma ou de outra, estava ajudando uma pessoa que estava necessitada. Distribuímos dezenas de toneladas de quilos de alimentos, com certeza, porque só a minha igreja, que é lá no Alto Santo Antônio, que não é uma grande igreja, distribuímos mais de 500 quilos de alimento só no ano de 2020, e em 2021 nós vamos chegar a 1 tonelada de distribuição de alimentos. Isso eu estou me referindo apenas a uma igreja. Quando somadas as mais de quase 200 igrejas que nós temos na cidade, com certeza nós alcançamos talvez números que a gente nem consiga imaginar, nem consegue mensurar. Mas foi um trabalho essencial, um trabalho importante das igrejas durante esse período. Além também de trazer paz, uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de paz, de esperança nesses tempos difíceis. Em tempo de pandemia, sim, as igrejas foram extremamente relevantes nesse papel social. Muito bem, esse é o presidente da AMES, pastor Edson Mascarenhas. O senhor falou em aproximadamente 200 igrejas, e é claro, o senhor tem esses dados aproximadamente também. Poderia até ser feito um censo, estipulando também quantos pastores, quantas igrejas. E nesse período, pastor, de pandemia, abriu-se mais igreja ou fechou a igreja? Durante esse período, que a gente percebeu foi algumas igrejas fechando as suas atividades, não houve uma extensão, mesmo porque as igrejas sabiam dos limites em que podia juntar pessoas. Agora, o que nós vimos também, alguns pastores que tinham uma igreja menor, eles saíram daquele espaço menor para um espaço maior, para que conseguisse manter a mesma quantidade de pessoas dentro dos limites de distanciamento. Então isso daí foi uma tendência. E o que nós vimos é exatamente a continuidade das igrejas, o desejo dos pastores de continuar trabalhando e fazendo a obra. Essa questão do censo é um desejo nosso. A AMES tem sim, já há alguns anos, o desejo de fazer um censo, um levantamento do perfil das igrejas, de quantos somos em Santo Antônio de Jesus. É sempre uma incógnita, quantos somos realmente em Santo Antônio de Jesus. Mas se Deus quiser, em breve a gente chega lá. Aproximadamente Santo Antônio de Jesus com 102.400 habitantes,
em média aí de 37% da população, melhor, 40% da população sendo em torno do evangélico aqui na nossa cidade. Essa aproximação aí também. Segundo o IBGE, exatamente são esses números, né? Eu ainda não sou tão otimista, eu acredito que frequentando igrejas mesmo, o número é um pouco menor, mas um dia a gente chega lá nesse número exato, até mesmo para estimular a comunidade evangélica a desenvolver o trabalho de evangelismo, de ganhar almas, porque ainda temos muitas pessoas para alcançar nessa cidade.